mais um cafezinho da série Cafezinho com quem inspira. Porque aqui a conversa é boa, o cafezinho é real e as pessoas se inspiram. Hoje estou com a Ingrid Laguna de Souza, 44 anos, fisioterapeuta, pós-graduada em dermatofuncional, estética e cosmetologia injetável. Especialista em depilação a laser e blefaroplastia sem cortes. Ela é fundadora da Ingrid Laguna Saúde e Estética, aqui em Camaquã, antiga clínica integrada. Ingrid, muito obrigada por estar aqui, bem-vinda. Ai, muito obrigada, fiquei muito feliz com o convite. É um prazer estar aqui, poder contar um pouquinho da minha história, inspirar outras pessoas também. Adorei! Que bom. Me conta, o que te fez ser fisioterapeuta? Eu sempre soube que eu queria trabalhar com pessoas, né? Então, ir para a área da saúde, ter um cuidado. A minha mãe sempre fez atendimentos em fisioterapia e tal, e aquilo me brilhou aos olhos. Então, eu entrei para a faculdade e quando eu olhei o currículo do IPA, né, eu vi a fisioterapia dermatofuncional. Pronto, foi a minha paixão. A partir dali, eu sabia que tinham muitas áreas que eu podia optar, mas a dermatofuncional realmente foi uma área que eu percebi que tinha a ver comigo. Então, dentro da própria faculdade, eu já comecei a fazer cursos, tudo que aparecia eu já ia absorvendo, né? Tanto que antes de eu me formar, eu já trabalhava em uma clínica, né, com uma fisioterapeuta dermatofuncional, que era próxima ao Iguatemi. Então, eu fazia aula pela manhã, estágio à tarde e já ia aprendendo com ela, né, à noite até terminar toda essa minha formação. Então, é a minha paixão desde que eu entrei na faculdade e vi tudo aquilo que a dermatofuncional podia proporcionar dentro da minha área, que não era só uma questão de beleza, estética, e sim de cuidado, porque a fisioterapia ela não entra só numa questão do cuidado, a gente consegue enxergar o paciente como um todo, tanto que o foco da dermatofuncional inicialmente assim na fisioterapia era em pacientes queimados, né? Então trabalhava muito na parte da reabilitação hospitalar, na área dos queimados, tratamento de pele, a partir daí então que começou a entrar um pouco mais na área voltada para a beleza, né? Entendi. Então hoje a gente vê essa questão da beleza, mas dentro da fisioterapia a gente consegue enxergar o paciente de uma maneira um pouco mais generalista, não pensando só na estética, né? Então a gente olha a questão da pele, a gente olha a questão do músculo, a gente olha a questão óssea, é todo um conjunto. Então isso que me encanta da fisioterapia, né? Ver que cada pessoa é única e que a gente não olha só a beleza. E sobre as tuas especializações, me conta um pouquinho. A gente, assim, na área da saúde, como eu te falei que a fisioterapia a gente observa, né, e analisa os pacientes como um todo, nós da área da saúde a gente tem que estar em constante aprendizado e evolução, porque a ciência ela está sempre em movimento, então a gente tem que estar sempre buscando conhecimento, né, e para mim estudar e aprender nunca foi uma coisa que fosse sacrifício. Não, eu tenho que estar ali buscando, né? É investimento, pensando nos meus pacientes. Então, eu observava dentro da clínica, dentro do consultório, aquilo que os pacientes estavam necessitando, querendo buscar, e a partir disso eu ia buscando aquilo que estava dentro do foco daquelas pessoas que me procuravam, né? Então, estudar para mim, eu estou sempre tentando, todo ano, um curso, 2 cursos, então tá sempre me especializando porque, além de ser uma coisa que eu gosto muito, né, eu consigo trazer para os meus pacientes tudo aquilo que há de melhor, de mais moderno, que a ciência está sempre trazendo estudos novos, então acho que isso que faz com que a gente esteja sempre em movimento. Isso aí. Né? Em 2009, tu fundou a empresa e em 2010 abriu a Clínica Integrada, reunindo fisioterapia, nutrição, psicologia e pilates. Como surgiu essa visão multidisciplinar? Como eu já te falei, assim, a gente tem que ter essa visão mais generalista, né? Então, quando eu abri a clínica, eu sempre pensei assim, olha, eu quero trazer outros profissionais para agregar dentro da empresa, né, da clínica,
e que pudessem trazer um benefício, né? Porque o que acontecia? Os pacientes me buscavam e muitas vezes tinham uma queixa alimentar, uma queixa psicológica, né? Então, no começo, eu trouxe profissionais da área da psicologia, da fonoaudiologia, depois teve o estúdio de Pilates com educador físico, a minha irmã, como nutricionista, veio depois e agregou com a gente, né? Eu tive uma médica dermatologista que ficou bastante tempo comigo na clínica, mas como ela não era da cidade, acabou indo embora também. Então, eu consegui por muito tempo ter essa questão multidisciplinar, né, que agregasse com os pacientes, e tudo isso fez muito sentido para mim na clínica durante muitos anos. Então, foi muito importante todo esse processo de crescimento na minha profissão, agregando outros profissionais junto comigo, e faz com que o amadurecimento profissional, né, da gente, com outras pessoas ali, mostrando as diferenças de cada área e tudo aquilo que a gente pode trazer de benefício para os pacientes, com uma coisa de tanto benefício e tanto crescimento. Então, para mim, foi muito importante todo esse período que a clínica hoje já com 16 anos, né? Então, a gente vai crescendo, são quase 18 anos de profissão. Então, a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, a gente vai vendo coisas e a gente vai se direcionando para aquilo que é o que a gente mais ama, né? E eu amo a dermatofuncional, eu amo ver, assim, os pacientes contentes, felizes com aquilo que eu estou conseguindo trazer para eles de resultado, né? E a gente, durante cada sessão, a gente acaba se tornando amigo, né, dos pacientes, torna uma família. E eu sempre quis que a minha clínica fosse um ambiente familiar. E para mim isso é muito importante. E é isso que eu mostro para os meus filhos também, né, que são a minha inspiração também. Então, eu mostro isso para eles, que a gente vive em constante aprendizado, estudando, me especializando, né, para que as pessoas que estejam comigo vejam que não é só um benefício que eu estou proporcionando para elas, né, mas que também é um carinho, é um cuidado. Exato. E isso é muito importante, é muito importante para mim mesmo. Tu tem 2 filhos, um de 10 e um de 8 anos. Como a maternidade mudou essa tua forma de liderar? Ai, mudou completamente, né? Depois que a gente se torna mãe, a gente aprende a gerenciar o tempo, né? E aí tu consegue observar que não significa tu trabalhar mais horas para ser mais produtiva. Então, até hoje eu fico com eles pela manhã, né? Então, acompanhar o crescimento deles, essa fase inicial deles, né, é muito importante para mim. Então, eu aprendi a ser mais organizada, né, organizar e gerenciar melhor o meu tempo. Então, a minha produtividade em menos horas do dia se tornou muito maior. Então, acho que isso foi o que eu mais aprendi com a questão da maternidade, na questão do meu trabalho mesmo, porque eu continuo trabalhando menos horas, mas hoje eu sou muito mais produtiva do que eu era antes. Então, isso de empreender e ser mãe, para todas nós mulheres, é muito importante, assim, porque é um desafio, né? Então, o nosso dia parece que tem que ter mais horas para a gente conseguir fazer tudo, mas a gente consegue. E também não tem problema se a gente não conseguir, né? Então, a gente tem que... cada fase da vida tem a sua importância e aí a gente vai gerenciando o tempo da maneira que a gente consegue e tá tudo certo. Sem julgamento, sem se culpar tanto por muitas vezes não estar tão presente naquele momento, né? Mas a maternidade me trouxe isso, de gerenciar o meu tempo, melhorar a minha produtividade e mesmo assim conseguir dar um tempo de qualidade para os meus filhos. Isso é muito importante para mim. E os meus filhos me veem sendo muito apaixonada pelo meu trabalho. Então, eu acho que isso é importante para eles, porque eu estou passando para eles esses valores, né? De como é importante, né, a gente ser apaixonado pelo que faz. Então, eles entendem essa questão de eu não estar em determinados momentos em casa com eles, porque eu sou realmente muito apaixonada pelo que eu faço. Então, muitas vezes eles me perguntam assim, mãe, você vai sair de casa para ganhar dinheiro? E eu explico para eles que não é isso, somente isto, né? Que eu saio de casa para ajudar pessoas e, consequentemente, a gente ganha dinheiro para isso, para manter, né, as nossas despesas da vida, enfim, mas que
trabalhar com aquilo que a gente gosta é a coisa mais importante. Então, trabalhar e ajudar outras pessoas. Então, eu saio de casa para ajudar as pessoas e, consequentemente, eu recebo para isso. Ingrid, eu queria saber sobre a mudança de nome. Por que a antiga Clínica Integrada mudou para Saúde Estética? Depois de todos esses anos, eu percebi que a minha trajetória estava muito mais clara, né? Então, não foi uma ruptura. Na verdade, foi uma evolução, né, de tudo aquilo que eu construí durante todo esse tempo. Então, ter mudado este nome, ficou muito mais claro o que é a minha essência e o que eu quero passar para os meus pacientes na clínica. Ai, que bom. Se tu pudesses dizer alguma coisa para a Ingrid de 2009, no início de tudo, o que seria? Olha, é difícil, né? Mas eu acho que para confiar mais no processo. Porque nada acontece no tempo que a gente está esperando, né? E os desafios estão aí para que a gente chegue onde a gente está hoje. Então, aceitar que tudo tem que acontecer no tempo certo. E eu acho que isso que eu diria para mim, para a gente ser menos ansioso e fazer as coisas com o coração. E tudo tem o tempo certo para acontecer. E as coisas acontecem para a gente se autoconhecer, entender. Hoje eu estou muito mais madura, né? Naquela época a gente não consegue perceber que determinadas coisas acontecem com o tempo. A gente quer ter pressa, né? Ter os objetivos alcançados muito rápidos. E não é assim. A gente está em constante evolução e a gente tem que estar sempre aprendendo. Então, a Ingrid lá de 2009, que era muito mais ansiosa e queria tanto, continua aqui, mas ela entende que tudo tem o tempo certo para acontecer. E o que te inspira hoje? São as pessoas, né? Então, os meus pacientes, vê-los sorrindo, vê-los com uma autoestima, né? Vendo que aquilo que eu posso proporcionar transforma muitas vezes as vidas das pessoas. E os meus filhos, né? Que mostrar para eles tudo isso que a vida proporciona para a gente do trabalho, né? E que a gente tem que estar em constante aprendizado, em constante evolução e ser exemplo. Então, eu quero muito ser exemplo para eles. E isso me inspira todos os dias. Muito bem. Muito obrigada por vir, por estar aqui hoje. Eu que agradeço. E parabéns, sucesso na clínica.